Olá para todos, quem vos fala neste momento é o irmão Pedro, aqui do Nordeste do Brasil. Mentir em nome de Deus, mentir em nome de um espírito. No Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus, ele disse: de todos os pecados que os homens pecarem, se eles se arrependerem, terão perdão. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não terá perdão, nem neste século e nem no vindouro. O Senhor Jesus, ele disse que todos os pecados que as pessoas praticarem, seja homicídio, seja adultério, seja o que for, se arrepender, tem o perdão dos pecados. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, o Senhor Jesus disse que esse pecado é um pecado imperdoável. Quando Jesus estava aqui nessa terra, ele disse que sem o Espírito Santo é impossível o homem tentar servir a Deus. Ele não vai conseguir. A força maior para vencer o impulso da carne tem que ser o Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá força, nos capacita para vencermos o poder da carne. No livro de Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, a Bíblia diz que Adão e Eva comeram do fruto que Deus ordenou que eles não comessem. Desta forma veio ao mundo a morte, doenças, maldições. Todos os seres humanos foram condenados à morte. Mas existe a vida eterna para aqueles que querem herdar o céu. Existe o poder do Espírito Santo para aqueles que querem entrar no reino dos céus. Aquele que tem vontade de um dia morar com Deus, morar no céu, precisa ser amigo do Espírito Santo. Mas vivemos um tempo difícil, onde as pessoas se afobam, se orgulham, e para bancar o religioso, para bancar a pessoa espiritual, as pessoas, a maioria mente em nome de Deus. Quando pega no microfone, se empolga tanto que começa a dizer que Deus está mandando, que Deus está falando, Deus está determinando tua bênção hoje. Então as pessoas começam a mentir em nome do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o profeta que mentisse em nome de Deus, ele era digno de morte, ele era apedrejado até morrer, porque era um espírito de mentira que estava usando aquele profeta. Nunca atribua um erro seu ao Espírito Santo. Nós vemos hoje casais destruídos, homens se separando da sua esposa, mulheres se separando do seu marido, entrando para o segundo e para o terceiro casamento, sendo que Deus ele é contra o divórcio, sendo que Deus ele é contra o segundo casamento, o cônjuge estando vivo, e as pessoas se separam, casam, se dão em casamento e ainda dizem que estão guiados pelo Espírito Santo. Sabe o que é isso? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus, quando estava nessa terra, ele disse que aquele que pecar contra o Espírito Santo estará condenado em vida. É como Satanás e os seus demônios. Satanás e os demônios já estão condenados e sentenciados ao ardente lago de fogo e enxofre. Por enquanto eles estão soltos, porém em breves eles serão punidos ao ardente lago de fogo e enxofre. Assim também se faz às pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo. As pessoas continuam dentro da igreja
entregando falsas profecias, falsas revelações, mentindo em nome do Senhor, mas já estão sentenciados à condenação eterna. Pecar contra o Espírito Santo é um pecado sem perdão, e o crente que blasfema contra o Espírito Santo, ele não consegue mais vencer o pecado. Jesus, ele disse que quem convence o homem e a mulher do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Ou seja, sem o Espírito Santo é impossível a pessoa se arrepender dos pecados. A pessoa não consegue largar o pecado. Mesmo que a pessoa fique triste, mas a pessoa não consegue abandonar o pecado porque não tem o poder do Espírito Santo na sua vida. Quando o apóstolo Paulo escrevia aos Romanos, no capítulo 8, ele disse que só não há condenação para os que andam segundo o Espírito Santo. Aqueles que andam obedientes a Deus, aqueles que andam tementes ao Senhor, guardando a palavra de Deus, se guardando do mundo, em meio a esse mundo de tecnologia avançada, um mundo pornográfico, um mundo de acesso às redes sociais. É muito difícil o homem vencer os prazeres do mundo, o prazer do pecado, o prazer da pornografia, as facilidades de encontro, as facilidades de adultério, devido ao avanço da tecnologia. Somente o poder do Espírito Santo faz o homem vencer o poder do pecado. Mas para isso acontecer, você tem que ter a companhia do Espírito Santo na sua vida. Mas o que vemos hoje é as pessoas mentindo em nome do Espírito Santo, entregando profecias em nome do Espírito Santo, profecias mentirosas. Homens e mulheres se divorciando e dizendo que Deus revelou que tinha que se divorciar, que Deus mostrou que tinha que se separar e casar com fulano, casar com cicrano. Pessoas que estão mentindo em nome do Espírito Santo, estão se sentenciando à condenação eterna. As igrejas evangélicas estão lotadas de pessoas que estão andando errado e dizendo que estão sendo guiados pelo Espírito Santo, tomando decisões erradas, decisões que não batem segundo a palavra de Deus, que não batem de acordo com a Bíblia e dizem que estão guiados pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse que, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito este evangelho. Qualquer visão, profecia ou revelação que não esteja de acordo com a Bíblia, é maldita essa revelação. Não vem de Deus, vem do inferno. O Espírito Santo, ele não destrói família, ele constrói família. O Espírito Santo, ele não separa casal, ele une casais. O Espírito Santo, ele não faz o crente guardar ódio no coração. O Espírito Santo nos ensina a perdoar quem nos ofendeu. Cuidado, muito cuidado. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. Não minta em nome do Espírito Santo. Se você tomar uma decisão errada e você conferir com a Bíblia e ver que a tua decisão está errada, não atribua o teu erro ao Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo mandou você fazer isso sem ele ter mandado, que o Espírito Santo mandou você falar isso, se o Espírito Santo não mandou, que o Espírito Santo está te mostrando isso, e o Espírito Santo não te mostrou nada. Cuidado, você pode se condenar ao inferno, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão.